prisioneiro treme no frio, confinamento do container onde está acorrentado. Eles foram sequestrados há mais de uma semana, quando voltavam do trabalho para casa. Após dias passados com quase nenhuma comida ou água, eles ainda não entendem o porquê. Os sequestradores não parecem interessados em dinheiro, e o refém, sendo uma pessoa comum, não renderia muito em termos de resgate de qualquer maneira. Eles ainda não têm ideia de quem sejam seus sequestradores sem nome. Seus rostos estão sempre cobertos com máscaras de gás, nenhum deles nunca fala, mas o que faz ainda menos sentido é porque esses agressores anônimos continuam entrando no container e mostrando ao refém fotos de cães chiques, ou porque a experiência é tão aterrorizante. O desenvolvimento diminuiu e toda a equipe está nervosa. Todos sabem que destino horrível os aguarda, se não conseguirem produzir os resultados necessários de seus experimentos. O engenheiro não tolera falhas. Eles já investiram meses de trabalho neste projeto. Até mesmo a adaptação de um antigo armazém de envio para uma base de operações adequada levou tanto tempo que atrasou tudo. E desde então, os insurgentes não conseguiram obter muitos resultados promissores de seus voluntários. Os soldados da classe Beta iniciam sua rodada diária de testes abrindo um dos contêineres de envio. Uma pessoa está acorrentada a uma cadeira, com fones de ouvido pendurados frouxamente no pescoço. Seguindo ordens da classe Gama, líder do projeto, 2 soldados colocam fones de ouvido nas orelhas do sujeito de teste, ignorando seus protestos aterrorizados. Ao pressionar um botão, a música toca nos alto-falantes. Não há reação, além do tremor geral de desconforto, enquanto a classe Gama pula de faixa em faixa. Então Three Little Birds de Bob Marley começa a tocar e o sujeito do teste começa a gritar de horror. No próximo recipiente, o cativo passa por um ritual igualmente estranho. Os soldados da classe Beta seguram diversas fotos impressas de cães de várias raças. É a visão dos poodles que quebra o cativo todas as vezes. Anteriormente, eles mal conseguiam olhar para as fotos sem que a frequência cardíaca aumentasse. Agora, até mesmo um vislumbre de um segundo de um poodle os faz temer por suas vidas. O poodle vivo que a classe Gama leva para o container com uma coleira os assusta ainda mais. Os resultados deles, embora não revolucionários, ainda não foi feito progresso suficiente. As reações ainda são muito contidas, com efeitos de curta duração. Ainda não está pronto. Ou parece ser assim. Um frasco com uma amostra está rachado, mas a equipe não percebe. Partículas preenchem o ar, tomando o armazém. Elas se agarram ao tecido das roupas de todos, passando de uma pessoa para outra. No entanto, ninguém nota, até que uma equipe de reconhecimento faz contato pelo rádio. Eles encontraram agentes inimigos se dirigindo ao armazém. É a fundação. E todos perdem a cabeça. Uma corrida frenética se inicia, com as classes Beta abandonando seus equipamentos e avançando à força pelos funcionários Alpha designados para o projeto. A classe Gama recolhe desesperadamente o que pode, notas de pesquisa, amostras viáveis e evidências que possam revelar o que ele e os insurgentes faziam ali. Em minutos, o armazém fica silencioso, exceto pelo som de botas e pessoas correndo de medo. As descobertas da Fundação SCP em 3 de maio de 2013 foram alarmantes. Uma dica anônima chegou sobre uma atividade estranha em um armazém redigido. Relatos de figuras suspeitas entrando no local em diversos horários, muitas delas fortemente armadas e altamente agressivas quando abordadas. Mobilizando uma equipe de investigação, a Fundação enviou vários operativos para o local do armazém onde uma incursão foi realizada. O que eles descobriram poderia muito bem ter sido uma das armas biológicas mais devastadoras já concebidas, pior ainda, uma arma biológica anômala. Os ocupantes do armazém, o grupo agressivo e fortemente armado que a Fundação havia sido avisada,
pareciam ter fugido às pressas, mas deixaram evidências suficientes para determinar suas atividades e identidades. O grupo fazia parte da Insurgência do Caos, um grupo de interesse, estabelecido por ex-agentes da própria fundação. Desde a sua deserção, este grupo dissidente aumentou substancialmente suas operações para destruir a fundação. Sabe-se que a Insurgência do Caos tem acesso a várias anomalias, e até mesmo cria seus próprios SCPs, tornando-os uma grande ameaça entre os vários grupos de interesse antagonistas que a Fundação monitora. A Insurgência utiliza quaisquer anomalias que obtém para seu próprio benefício, geralmente para promover seus objetivos de minar a Fundação ou para consolidar mais poder no cenário mundial. Eles não apenas negociam ilegalmente itens ou criaturas anômalas para compradores ilícitos, como também financiam sua organização através do tráfico de armas e da venda de inteligência classificada. Os objetivos nefastos da insurgência no armazém logo se tornaram evidentes durante a investigação da equipe no local. A sala principal do armazém foi transformada em um laboratório improvisado, com equipamentos aparentemente roubados de hospitais, fábricas de produtos químicos e laboratórios locais usados para criar substâncias ilícitas. Relatórios policiais da região apontavam para uma série de supostos ataques coordenados a laboratórios de drogas, com cozinheiros e traficantes sendo assassinados. Com seus equipamentos sendo levados, a polícia local inicialmente culpou gangues rivais pelos ataques, ignorando os primeiros sinais de algo muito mais sinistro. Mas as evidências forenses contavam uma história diferente. Os agressores não eram criminosos comuns. Eles eram operativos especializados, portando armas equivalentes a equipamentos militares. Parecia que a insurgência tentava sintetizar uma arma biológica, possivelmente na esperança de usá-la contra a Fundação SCP. A equipe de investigação encontrou placas de Petri com uma bactéria desconhecida, cada uma etiquetada com post-its diferentes. O mais notável dos ricos casou com poodles música jamaicana, não possuindo um escorredor de pratos. Uma equipe de contenção de risco biológico anômalo da Fundação isolou o armazém dentro de 1 hora. A equipe de investigação precisou ficar sob observação em quarentena por 72 horas. Caso algum deles tivesse, sem saber, pegado algum patógeno perigoso. Enxames de pessoal da Fundação, em trajes de proteção, invadiram o armazém, enquanto as placas de Petri, com as amostras não identificadas, eram recolhidas e armazenadas, com segurança para testes e análises. A Fundação tomava todas as medidas para garantir que, independente do que a Insurgência do Caos tivesse criado, não houvesse risco de um surto. Mal sabiam eles, já era tarde demais. Nenhuma medida preventiva poderia mudar o fato de que sua arma biológica já estava solta. As amostras do laboratório do armazém foram transferidas para uma instalação de exame bioquímico anômalo da Fundação, onde os pesquisadores começaram a analisar a bactéria desconhecida. A cepa era altamente contagiosa, espalhando-se de célula para célula cerca de 2 vezes mais rápido do que a infecção do carvão comum. Ainda assim, era difícil determinar os efeitos exatos da bactéria anômala em um organismo vivo ou nela. Teria sido se não fosse por um incidente que ocorreu logo após a Fundação começar a examinar as amostras. O programa de estágio da Fundação SCP acabara de receber um novo recruta na forma do estagiário Jocory Dilworth, que foi designado para a equipe de pesquisa que investigava a bactéria estranha. Ao limpar as áreas de trabalho da equipe de lixo e resíduos de alimentos, o estagiário Dilworth confundiu uma das placas de Petri com a tampa de uma lata de Pringles que um dos membros da equipe de pesquisa havia comido no almoço. Essa confusão fez com que Dilworth fosse exposto à bactéria dentro do prato, fornecendo sem saber à Fundação seu primeiro sujeito humano de teste, exibindo seus efeitos. Poucos dias depois, o estagiário Dilworth pediu licença médica por apresentar sintomas de um resfriado comum.
A gestão de pessoal da fundação concedeu uma curta licença ao estagiário doente, aconselhando-o a ficar longe do trabalho até se sentir melhor para evitar contaminar as amostras bacterianas. Entretanto, quando sua licença se estendeu por semanas além do combinado, agentes foram à casa de Dilworth averiguar sua condição. O estado em que ele foi encontrado sugeriu que o estagiário Dilworth estava sofrendo de intensa eremofobia, o medo mórbido de ficar sozinho. Isso foi notado como particularmente estranho, já que na fundação Dilworth costumava ficar sozinho e expressou várias vezes que gostava de sua própria companhia. Sua eremofobia não só parecia ter surgido do nada, mas também era tão severa que Dilworth, supostamente, começou a desenhar um pequeno desenho animado estilizado de um cachorro e a ter conversas com ele para se sentir menos sozinho. Rapidamente, ficou claro exatamente o que era a bactéria anômala e como ela funcionava. Ao entrar em contato com um organismo vivo, parecia desencadear respostas anormais na amígdala, estrutura cerebral responsável pelo processamento do medo. Uma vez introduzida no sistema do sujeito, a bactéria afeta a amígdala de tal maneira que o infectado começa a experimentar espontaneamente novas fobias que não estavam presentes anteriormente. Os medos provocados pelo contato com esta bactéria são tão desconcertantes quanto irracionais, frequentemente se fixando em coisas bizarras e aleatórias. O que é mais perturbador é que essas fobias geralmente atingem fontes de conforto ou alegria. Os indivíduos desenvolveram fobias intensas relacionadas a coisas que antes lhes traziam conforto ou felicidade. Em certos casos, pessoas ficam inexplicavelmente com medo de suas próprias profissões. Outros se encontram repelidos por hobbies que costumavam amar. Mais perturbador ainda, alguns desenvolvem medos repentinos de amigos ou familiares de confiança. Essas mudanças ocorrem sem aviso prévio. Infectados que desenvolvem essas fobias permanecerão inconscientes do novo medo até encontrarem uma situação que o desencadeie. Isso significa que uma infecção pode permanecer indetectada por um período considerável, possivelmente indefinidamente, a menos que o infectado interaja com o objeto de sua nova fobia. Pesquisadores da Fundação e aqueles familiarizados com os métodos da insurgência do caos creem que essa dificuldade de detecção foi proposital. Eles teorizam que, ao criar essa bactéria anômala, indutora de fobia, a insurgência do caos garantiu sua ampla disseminação sem detecção imediata pela Fundação. A bactéria é altamente contagiosa. Testes com populações controladas de pessoal, classe 500, permitiram a especialistas da Fundação determinar que a praga dessa bactéria sofre mutações de formas estranhas. Quando uma fobia afeta um grupo, ela permanece igual de pessoa para pessoa dentro desse grupo, mas geralmente é diferente das fobias desenvolvidas por outro grupo infectado. O medo específico aparentemente se espalha de pessoa para pessoa, junto com sintomas leves, como tosse e espirros. Os mesmos sintomas podem indicar diversas outras doenças não fatais, dificultando a detecção desta bactéria incomum. O que a Fundação conseguiu observar diretamente é o meio pelo qual a bactéria consegue se espalhar. O modo mais comum de transmissão da infecção entre pessoas é por meio da conversa, levando especialistas em anomalias a investigar se há um componente memético nesta doença. Contudo, a bactéria não é transmitida por qualquer conversa com um infectado, apenas discussões sobre a fobia específica contraída pela infecção. Isso significa que alguém infectado com a bactéria que induz a fobia primeiro tem que ter tido o encontro inicial que os torna cientes dessa fobia. Os sujeitos estão cientes de que essas novas fobias infecciosas intensificam o sofrimento, percebendo que agora temem algo que antes não temiam. Outros modos de infecção incluem a troca de fluidos corporais, tosse, espirros
e outras maneiras pelas quais vírus e bactérias são comumente transmitidos. Através da observação dos grupos de controle de classe 500, que a Fundação propositalmente expôs para as bactérias, os pesquisadores determinaram que as infecções piorarão gradualmente por cerca de metade da duração esperada e o terror induzido pela nova fobia comunicável aumentará em intensidade. Neste estágio intermediário, a resposta ao medo é tão intensa que os indivíduos ficam inconsoláveis e podem representar um perigo para si e para os outros ao redor quando expostos ao objeto de sua fobia. A partir de agora, o medo induzido começará a diminuir aos poucos, até desaparecer completamente, permitindo que os sujeitos retomem suas vidas normais. O registro atual da infecção mais longa é de aproximadamente 2 anos. Analistas da Fundação manifestaram preocupação sobre como a insurgência do caos planejava usar esta arma biológica bacteriana. Se a infecção aumenta até um pico de medo para depois diminuir seus efeitos, a Fundação questionou qual seria a possível aplicação disso. Diversas conclusões foram tiradas, sendo a mais alarmante relacionada à amostra recuperada no armazém, rotulada como a Fundação. O medo da Fundação SCP em uma população grande o suficiente poderia espalhar a fobia contagiosa em larga escala. Se a insurgência do caos pudesse prolongar os efeitos da infecção, as consequências seriam catastróficas. A paranoia generalizada entre o público pode levar à violência, induzida pelo medo contra os operativos da Fundação. Ainda mais alarmante é o potencial desta infecção atingir líderes mundiais ou grupos de interesse influentes. Um cenário poderia provocar mais ações hostis contra a Fundação em uma escala global. As equipes de análise de ameaças consideraram a possibilidade de que o objetivo na criação desta bactéria era virar o mundo inteiro contra a Fundação. Para contornar isso, a amostra conhecida por induzir uma fobia da Fundação SCP foi incinerada como medida de segurança. No entanto, outra possibilidade igualmente preocupante foi discutida, é claro, dado o estado em que o armazém foi deixado, que o caos e a certeza saíram às pressas o suficiente para deixar para trás as amostras bacterianas para a Fundação recuperar. Mas o que é preocupante não é o que eles deixaram para trás, é o que eles podem muito bem ter levado com eles. A maioria das infecções contraídas a partir das amostras bacterianas são relativamente de curto prazo, levando alguns a questionar sua eficácia como uma arma biológica anti-Fundação. Contudo, o abandono dessas amostras pode indicar a existência de uma cepa mais potente e duradoura de bactérias contagiosas de fobia. Se a insurgência do caos já conseguiu desenvolver uma versão mais eficaz desta praga anômala, seus efeitos poderiam ser devastadores se ela fosse liberada. Como resultado, a Fundação determinou que a apreensão de qualquer pessoa afiliada à insurgência seja considerada uma prioridade máxima, que possíveis surtos de possíveis infecções e fobias sejam monitorados e investigados para avaliar sua potência. Vários casos já foram relatados e adicionados como notáveis em um adendo no banco de dados da Fundação. Esses incidentes, apesar de não mais graves que os observados durante os testes, foram suficientemente generalizados para que os pesquisadores apelidassem a bactéria de praga da fobia. Na manhã de 16 de abril de 2014, agentes da Fundação infiltrados em uma força policial local nos Estados Unidos notificaram superiores sobre uma possível infecção. Nas primeiras horas, um civil passava pelos canais, planejando assistir às notícias matinais enquanto se arrumava para o trabalho. Ao fazer isso, passou por uma rede de programação infantil e teve um ataque de pânico ao ver um episódio ao vivo do Vila Sésamo sendo transmitido. A reação foi tão intensa que causou danos significativos à propriedade, exigindo intervenção policial. O incidente parecia indicar algo muito pior, uma infecção de praga de fobia que passara despercebida.
progrediu descontroladamente por tanto tempo que atingiu o nível máximo de resposta ao medo repentinamente. A fobia em questão parecia ser um medo de latas de lixo de metal. Um relatório completo foi salvo nos bancos de dados da Fundação como Oscarphobia to File. 2 dias depois, uma nova infecção da praga da fobia foi descoberta quando outro infectado incendiou uma lavanderia. O incêndio criminoso foi inicialmente considerado vandalismo extremo, até que o perpetrador alegou, após ser detido, que a lavanderia estava dando à luz demônios. Uma inspeção revelou que um odor pungente vindo dele era devido a roupas sujas, indicando uma fobia intensa de roupa limpa. O indivíduo foi mantido sob custódia até os sintomas diminuírem quando recebeu amnésicos de classe A. Esqueceram o incidente e seguiram a carreira como personalidade online com o nome de usuário Asmongold. Mais tarde, durante 2014, em 3 de julho, descobriu-se que uma cidade inteira de Ohio havia desenvolvido uma fobia de certas formas de entretenimento que não envolviam palhaços. Em meio ao pânico generalizado causado pela praga da fobia, os moradores destruíram todas as mídias que encontraram em suas residências e estabelecimentos comerciais. O medo motivou um esforço durante todo o dia, levando à queima de romances, DVDs, revistas, calendários e outros materiais, incluindo todas as fitas Video Home System, exceto uma. No final daquele dia, a única mídia de entretenimento restante na cidade era uma fita Video Home System chamada A Louca Aventura de Bozo. A fundação foi alertada sobre um aparente surto de histeria coletiva pró-palhaço e interveio de imediato. A cidade inteira foi posta sob vigilância rigorosa até a diminuição dos sintomas. Após conter o surto, iniciou-se uma operação de amnésia em larga escala. Os esforços estão em andamento para reintroduzir uma variedade maior de mídia no município de Ohio para contrabalançar os efeitos persistentes. O passeio selvagem do Bozo continua muito popular, com a fita sendo alugada regularmente de uma locadora, mantendo-a em funcionamento apesar do boom mundial do streaming. No ano seguinte, em 14 de março, a fundação acreditava ter encontrado outro pequeno surto da praga de fobia. Este, aparentemente, se originou na escola de ensino fundamental Redacted e envolveu um medo comunicável de tortas. Após uma investigação mais detalhada, descobriu-se que ninguém na área experimentava tal fobia, indicando que não havia uma infecção real de praga de fobia neste caso. O medo de tortas mencionado resultou de uma brincadeira elaborada pela equipe da escola fundamental. A população inteira recebeu amnésicos de Senlacé-100. Uma infecção no Kansas passou despercebida pela fundação por um tempo preocupante até 28 de maio de 2018. Descobriu-se que toda a diretoria da escola Redacted Kansas contraiu uma fobia irracional de videogames. A diretoria da escola fazia longos discursos com palavrões contra os efeitos dos videogames em seus filhos, descarrilando reuniões inteiras. Os efeitos eram tão graves que os infectados por essa fobia também iam às reuniões do conselho escolar de escolas não frequentadas por seus filhos. Isso também provocou o mesmo comportamento de medo em moradores locais sem filhos. Essa infecção foi ignorada pelos agentes da fundação na área, porque foi descartada como um comportamento típico e sem importância. Após extensa pesquisa, a Fundação SCP comprovou que jogar videogames não é intrinsecamente prejudicial. A praga da fobia, embora rara, é conhecida por ocasionalmente se espalhar internamente na fundação. Isso nunca ocorre severamente. No entanto, em um incidente, um pesquisador designado para estudar a própria praga contraiu uma fobia, da própria praga da fobia. O pesquisador Junior Calloway ficou extremamente histérico ao ser confrontado com a existência da bactéria
tornando-se temeroso de uma doença que pode fazer as pessoas terem um medo profundo de qualquer coisa. Isso levou a uma longa conversa para convencer o pesquisador Calloway a sair da câmara de esterilização onde estava trancado e sua posterior transferência para outra equipe de pesquisa de anomalias. Sam Alloway também recebeu amnésicos de Sam Lassa, sem a fim de fazê-lo esquecer a existência da praga da fobia. Embora o uso de anésicos não cure sintomas neste caso, dadas as circunstâncias específicas da fobia contraída, eles funcionaram como uma cura improvisada para a condição do pesquisador. Desde então, a Fundação designou a praga da fobia como SCP-3459. Atualmente, existem várias cepas ativas da bactéria anômala que a Fundação está investigando. Alguns exemplos incluem medo de invasão de patos de borracha, fobia à palavra Casablanca e preocupações com mortes por acidentes incomuns de malabarismo. Qualquer indivíduo infectado por um desses medos ou outros, possivelmente causados pelo SCP-3459, deve ser abordado por agentes disfarçados da Fundação e tranquilizado de que seu medo é comum e não deve preocupar. Se surtos em larga escala forem descobertos, a Força-Tarefa Móvel Gama-14, os Nervos de Aço, será enviada para a área afetada. Até o momento, não há tratamento conhecido. A Fundação considera a busca por uma cura para o SCP-3459 uma prioridade de nível Delta. Ainda é desconhecido se a insurgência do caos ainda tem acesso a alguma cepa da praga, da fobia, ou quais são seus planos para estas. Apoie o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior. Assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-420, condição agressiva de pele.